Olá, boa tarde. Começa agora o jornal Comunicadores Sem Fronteiras. E fique por dentro do que acontece no mundo através de várias agências de notícias. Eu sou o jornalista José Eduardo e vamos com os últimos informes. Apenas 40% das crianças são alimentadas exclusivamente com leite materno nos 6 primeiros meses de vida. Apenas 23 dos 194 países analisados registraram índice de amamentação exclusiva nessa faixa etária acima dos 60%. No Brasil, o índice é de 38,6%. As duas agências da ONU lembram que o aleitamento materno é crucial durante o primeiro semestre de vida dos bebês, ajudando a prevenir a diarreia e a pneumonia, as duas principais causas de morte em lactantes. A amamentação também está associada a benefícios para as mães. Quem amamenta tem risco reduzido de câncer do ovário e da mama, as duas principais causas de morte entre as mulheres. A amamentação dá aos bebês o melhor começo possível na vida, defendeu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. O leite materno funciona como a primeira vacina de um bebê, protegendo-os de doenças potencialmente mortais e dando-lhes todo o alimento de que precisam para sobreviver e prosperar. O relatório da OMS e do Unicef foi lançado no início da Semana Mundial do Aleitamento Materno, celebrado de 1º a 7 de agosto. O documento foi divulgado como uma análise matemática. Cálculos revelam a necessidade de um investimento anual de apenas $4,7 por recém-nascido para amamentar para 50% a taxa média global de amamentação exclusiva entre crianças com menos de 6 meses de idade. E nós estamos aqui na TV Jacutinga fazendo a campanha de aleitamento materno. Você deve apoiar isso, saber mais no seu médico, na Santa Casa de Misericórdia aqui de Jacutinga, sobre isso. É muito importante para você, mãe, e para o seu filho. Criança Esperança 2017 será usado pela Globo para a doutrinação da ideologia de gênero. O projeto Criança Esperança, idealizado há mais de 3 décadas para combater a fome e promover o acesso à educação, agora será usado pela TV Globo como ferramenta de promoção de ideologia de gênero. Em 2017, o projeto, que arrecada milhões de reais anualmente através de doações, alcançará a 32ª edição e a emissora adotou uma estratégia sutil para incluir a ideologia de gênero na programação do evento. Realizaram debate sobre o assunto. Na novela A Força do Querer, esse tema já vem sendo abordado. De acordo com informações do Jornal Extra, pertencente ao Grupo Globo e voltado ao público CDE, a adoção do tema Sua Esperança Não Está Sozinha tem a proposta de abranger vários assuntos ligados à infância, como violência e racismo, mas também transexualidade e diversidade de gênero. A revelação foi feita na última sexta-feira, dia 7 de julho, em uma entrevista coletiva com a presença de celebridades que apoiam a campanha. O Criança Esperança, inclusive, é um projeto que conta com o apoio da Unesco, órgão da Organização das Nações Unidas, da ONU. Vamos a um breve intervalo e no próximo bloco estaremos falando do sistema Rede Brasil, sobre o racismo, uma entrevista à Peniel e os últimos informes da ONU News, direto de Nova York. Não sai daí, voltamos já já. Há 25 anos, a Portas Abertas divulga a Lista Mundial da Perseguição, que classifica os 50 países mais hostis ao Evangelho. Atualmente, cerca de 215 milhões de cristãos são perseguidos por sua fé. A lista mostra 3 níveis de perseguição: alta, severa e extrema. Em 2016, o Oriente Médio foi uma das regiões que ganhou mais destaque por causa do alto número de refugiados. Países como Iraque e Síria foram fortemente afetados. – 41º lugar, México. Na América Latina, o México se destaca devido ao alto nível de violência e ao crime organizado.
Os cartéis de drogas têm como alvos cristãos principalmente em comunidades indígenas. 39º lugar. China. Na China, a perseguição no país vem principalmente das autoridades. O Partido Comunista está preocupado com o crescimento da igreja. Embora haja mais liberdade do que há 30 anos, a perseguição ainda continua. Os cultos são com frequência interrompidos. Em 2017, o governo visa continuar controlando os cristãos através de novos projetos de lei. 15º lugar. Índia. A Índia, país com a maioria da população hindu, tem enfrentado nos últimos anos grandes mudanças propostas pelo radicalismo. Um processo completo de hindunização está em andamento em todo o país. Ataques a cristãos têm aumentado com frequência e intensidade. 2º lugar. Somália. Presente na lista desde 1993, a perseguição religiosa na Somália nunca foi tão extrema. Os cristãos do país enfrentam, além de uma longa guerra civil, a maior violência já vista. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab declarou publicamente que quer a Somália livre de cristãos. Este desejo tem custado a vida de muitos irmãos. 1º lugar. Coreia. A Coreia do Norte, há 15 anos, é considerado o país mais difícil para ser cristão. Os cidadãos são obrigados a prestar culto a seus líderes, a família Kim. O cristianismo é visto como desprezível. Decidir ser um cristão é um ato de extrema coragem e que deve ser mantido em segredo. Aqueles que são descobertos podem ser presos, torturados, submetidos a campos de trabalhos forçados ou até mortos. Nunca foi tão difícil ser cristão nesses países. Em 2 Timóteo, a Bíblia diz que, de fato, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Para nossos irmãos, essa é uma realidade diária. Rede Brasil do Pacto Global promove treinamento em direitos humanos para empresas. Os direitos humanos são uma agenda cada vez mais presente nas empresas brasileiras. Neste cenário, o Grupo Temático dos Direitos Humanos e Trabalho da Rede Brasil do Pacto Global promoveu em meados de julho, dia 19, a segunda edição do treinamento que deu diligência em direitos humanos na sede do Conselho Regional de Administração em São Paulo. O evento reuniu representantes de 56 empresas e instituições para explicar, discutir e viabilizar a implantação da devida diligência neste tema dentro das campanhas. Além disso, os participantes puderam participar de dinâmicas de grupo e trocar experiências sobre as 4 áreas que envolvem o due diligence: avaliação de impacto, integração e ação, monitoramento e informação. O Grupo Temático de Direitos Humanos e Trabalhos congrega atualmente mais de 40 empresas e organizações dispostas a promover um ambiente social mais digno e justo. Paralelas ao treinamento de due diligence em direitos humanos, outras iniciativas também são promovidas pelo grupo, como o projeto Empoderando Refugiadas. E agora vamos a outro tema. O racismo deu certo no Brasil? Feche os olhos e imagine uma rainha, um anjo, uma boneca e uma babá. Quais dessas personagens são negras? A babá, na maioria das vezes, toma o imaginário das pessoas que participam dessa dinâmica em minhas palestras pelo Brasil. Por que será? Uma literatura genuinamente brasileira, escrita por Monteiro Lobato, eternizou a imagem da mulher negra na cozinha, que ama servir e cuidar dos filhos dos outros, enquanto é insultada pela única criança que poderia ser seu filho, o Saci, que, aliás, também é um menino negro mutilado. Seria apropriação cultural Dona Benta registrar todos os livros de história e receitas em seu nome? Dona Benta cozinhava?
Devemos observar que as esculturas, músicas, pinturas, literatura, cinema e publicidade colaboraram para a construção do nosso imaginário. Glamorizar a favela é muito conveniente. Não existe charme nenhum em acordar às 4 horas da manhã, deixar seus filhos com outras pessoas, atravessar a cidade para um trabalho e cuidar de outras crianças, que serão ensinadas a odiar os negros na maioria das vezes. Sim, o racismo se aprende. Ninguém nasce odiando ninguém. O racismo no Brasil é um comportamento, portanto, eu estou sendo ácida assim. E essa foi uma matéria feita que você vai poder ver no nosso site, Jornalismo Gospel, completo, onde você vai poder ver todos os detalhes dessa reunião, onde aqui em Jacutinga também teve uma reunião sobre os direitos humanos. Vamos agora assistir uma entrevista em 2 partes, onde estivemos na Peniel, uma agência missionária que está em Jacutinga e pertence à agência Novas Tribos. Assista aí. Estamos na base da missão Peniel em Jacutinga, uma agência missionária aqui na nossa região, do qual está fazendo a diferença no mundo. E eu tenho a grata felicidade de estar do lado do pastor Edward, um dos diretores da agência, e ele vai falar um pouquinho da história da agência Peniel aqui em Jacutinga. Pastor, seja bem-vindo. Eu gostaria de saber um pouquinho o que é a agência, o que é a missão Novas Tribos e qual é o objetivo dela. Bom dia, é um prazer poder conversar, transmitir, apresentar a Missão Novas Tribos do Brasil. A Missão Novas Tribos do Brasil trabalha com povos aborígenes, os nossos indígenas, mas para realizar esse trabalho temos o Instituto Bíblico Peniel aqui na cidade de Jacutinga. Este instituto funciona nesta localidade desde 1956. Foi uma doação de uma das famílias tradicionais da cidade de Jacutinga, a família Prado. E nesta localidade funciona o nosso curso teológico, que capacita os alunos, os candidatos, biblicamente. Nós não somos acadêmicos, nós somos biblicistas. Nós queremos que o candidato conheça a Bíblia para que, aonde ele estiver, no contexto que ele estiver, ele possa ensinar a Bíblia como a Bíblia quer que seja ensinada. Esta é a primeira etapa, o treinamento bíblico teológico. E a cidade de Jacutinga é privilegiada. Desta localidade, desta escola, há alunos na Ásia, no continente asiático, no continente africano, na América Latina, na Europa, transmitindo os ensinos que aprenderam nestas classes. Jacutinga é conhecida no mundo inteiro por causa disto. É uma escola que tem referência. Ronaldo Lidório, um grande amigo, quando ele procurava uma escola para indicar, inclusive para o seu irmão chamado Gideão, ele pesquisou várias e indicou o Instituto Bíblico Peniel. O seu irmão Gideão estudou aqui e hoje está um dos diretores do Seminário Teológico Sul-Americano na cidade de Londrina. Então, Jacutinga é, para nós, Missão Novas Tribos do Brasil, a porta de entrada para um grande trabalho, para a expansão do Evangelho até os confins da terra. O candidato vem para cá, interno, ele fica 3 anos, ele só sai aos finais de semana para visitar as igrejas, evangelismo, vai a Urufina, Jacutinga, aos arredores, e os alunos de Peniel são conhecidos na região. Ele chega em algum lugar, o pessoal fala, você é de Peniel? Por causa do bom testemunho, por causa do ensino da palavra, e a relação com a cidade de Jacutinga é muito forte. Porém, o Instituto Bíblico Peniel é só o primeiro passo. Depois de formado academicamente, teologicamente, ele faz um curso de antropologia básica, linguística, tradução da Bíblia em um outro local que nós temos no interior de Goiás, próximo a Goiânia, a 100 quilômetros de Goiânia.
Daí o missionário, preparado, adequadamente preparado, ele vai para uma das etnias, ou no Brasil, das 342 etnias no Brasil, indígenas, que falam aproximadamente 182 línguas diferentes, ou vai para a Ásia ou para a África. Nós temos hoje missionários nossos trabalhando diretamente em Moçambique, em Guiné-Conakry, Senegal, na Indonésia e também com outras agências missionárias. Nós trabalhamos com povos indígenas não é porque um dia nós decidimos, vamos trabalhar com povos indígenas, ou vamos pregar o evangelho porque queremos crescer, porque... Não. Nós trabalhamos pregando o evangelho porque Jesus Cristo mandou. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15. Também em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 até o versículo 20. É uma ordem do Senhor Jesus, é um mandato. E não nos cabe questionar, perguntar, nós obedecemos. Ordem dada é ordem cumprida. E ele disse, ide, nós vamos, pregai, nós pregamos, para que todos tenham o privilégio de ouvir, de conhecer a respeito do Senhor Jesus. Mas aí deparamos com um aspecto muito interessante, a cultura dos povos com os quais vamos pregar o evangelho. E muitas pessoas nos falam, por que vocês vão pregar o evangelho? O evangelho tem que... Aquelas pessoas têm que continuar do jeito que está. Você vai alterar a cultura, você vai mudar a cultura. É tão interessante essa pergunta, porque as pessoas fazem esta pergunta ou estas afirmações, na maioria das vezes eles não entendem a questão cultural. Eles não sabem o que é cultura, eles não sabem o que é o mecanismo sociocultural de alterações culturais. Por exemplo, eles nos acusam de mudar a cultura pregando o evangelho. Mas permitem que o remédio chegue. Permitem que a educação chegue. É claro, afirmam eles, tem que levar remédios. Mas é interessante, um dos aspectos que mais altera a cultura, principalmente porque entra nessa esfera do espiritual, é a medicação. O pajé, numa tribo, faz a sua pagelança. E o índio está com malária, imaginemos assim. O caso, como eu vi dezenas de vezes, está com malária. O pajé faz a pagelança, não resolve nada. Aí nós vamos lá com o cloroquina, com primaquina, com o fansidar e damos o remédio antimalárico. No outro dia ele está curado. Aí, na próxima vez que aquele índio estiver com malária, ele vai procurar quem? O pajé ou o remédio? Ele vai procurar o remédio. Educação, por exemplo. A educação altera toda a cosmogonia de uma cultura. Porque a primeira coisa que eles aprendem é que a Terra é redonda. Que há outros povos, outras línguas, outras maneiras de pensar. E isto bagunça toda a cabeça, a maneira de pensar. Então a educação altera a cultura profundamente, revela novos conhecimentos. Porém, toda cultura, ela tem mecanismo de alterações. Porque cultura não é estática, cultura é dinâmica, cultura é vida, cultura muda. E vai mudar. Senão nós estaríamos na idade da pedra ainda. Deus criou todas as coisas, cabe ao homem investigar. Então as pessoas, quando afirmam que o evangelho altera a cultura, eles estão gratuitamente oferecendo uma acusação. Porque se forem sérios na sua afirmação, eles não fariam esta acusação. Porque cultura está feita para ser mudada. Porque a vida é dinâmica, a cultura é dinâmica também. A cultura está a serviço do povo e não o povo a serviço da cultura. E todo antropólogo sabe disto, mas, infelizmente, gratuitamente, ou por causa da maioria da população que não percebe isto, fazem esta acusação. Mas há certos aspectos muito interessantes. O Henrique Terena é um grande líder indígena brasileiro.
E ele, no Mato Grosso do Sul, ele tinha vergonha de dizer que era índio. Ele falava que era japonês. A sua feição, um asiático. Até que um dia ele se converteu. No dia que ele se converteu, ele afirma com suas próprias palavras que o Evangelho resgatou a sua cultura. E hoje ele tem orgulho de dizer: eu sou um índio evangélico. Ele foi transformado pelo poder da palavra, e agora ele se alegra em dizer que ele é indígena. E ele afirma: o Evangelho não altera a cultura, o Evangelho honra a cultura. Olha bem, no princípio, toda cultura veio de Deus. Porém, depois, com a queda, coisas ruins entraram na cultura. Então, toda cultura tem aspectos positivos e toda cultura tem aspectos negativos. E nós entendemos isto. Eu quero fazer uma pergunta aqui, apoiando em cima dessa cultura. Hoje, nós sabemos, a gente sabe da história missionária, que antigamente os missionários chegavam, principalmente os americanos, chegavam e impunham a cultura da cidade deles no meio do povo onde ele evangelizava. Hoje se sabe que não é assim. Hoje o missionário faz adaptação para a cultura, para entender o formato que ele trabalha, para poder levar o evangelho da forma que eles entendem. Como é que a Novas Tribos trabalha nessa cultura, levando essa cultura, transformando a vida do missionário para a cultura da onde ele vai pregar o evangelho? É uma pergunta pertinente, uma boa pergunta, e que tem um embasamento histórico. No passado, o contraste entre o Ocidente com o Oriente fazia com que a maneira de viver do país colonizador, seja ele inglês ou americano, mas principalmente porque missões, ela é muito antes da fundação dos Estados Unidos, em 1400. Os ingleses, os holandeses mandaram missionários para o mundo inteiro, foram levando a mensagem. Mas a maneira de viver contrastava muito grande com a maneira dos nativos. E na maioria das ocasiões os nativos queriam imitar aquela novidade. E também havia um certo, eu diria, não uma percepção de que você tem que levar a semente do Evangelho e não a casca da semente. Você tem que levar o Evangelho e não a cultura do evangelizador. A Missão Novas Tribos do Brasil e muitas outras agências missionárias preparam os seus missionários adequadamente, com noções de antropologia, e o missionário procura, em todos os sentidos, evitar alterações socioculturais que não têm sentido. Eu trabalho com povos indígenas, mas trabalhei entre os OS, um povo isolado, completamente isolado, e viviam nus. Era muito comum o pessoal falar para mim: quando é que você vai levar roupa para eles? Eu não vou levar roupas, eu vou levar o Evangelho. Eu não preciso pensar em outro aspecto. É problemático isto. Você tem que deixar o Evangelho, e o Evangelho é transcultural, e ele permite que o Evangelho entre e altere de dentro para fora, não de fora para dentro. E existe também a situação que em muitas culturas, como a indígena, ela, como se diz, crianças defeituosas eles matam, isso faz as mães sofrerem. Outras situações também que o Evangelho venha a acertar isso, colocar isso numa forma correta, não é isso? Existem aspectos culturais muito fortes. O infanticídio indígena, ele é uma realidade, ele é provado antropologicamente. Porém, eticamente, o pessoal tem medo de falar isto, mas ele é uma realidade. Agora, é uma realidade que deve ser compreendida, que em alguns casos ele acontece por falta de opções. Por exemplo, um recém-nascido, ele tem tetraplégico, paraplégico, e aquela etnia
ela depende da locomoção para sobreviver. Como aquela criança vai sobreviver? Então, diante desta dificuldade, aquela cultura entende que aquela criança não foi preparada para viver. Um demônio, um espírito mau, alguma coisa fez com que ela nascesse paraplégica, tetraplégica, ou lábio leporino, qualquer outra coisa. E aí há um mecanismo sociocultural que permite que aquilo aconteça e que a mãe não se sinta culpada. Esta é uma explicação antropológica. Porém, há vários casos de lábios leporino em que a criança era rejeitada e, em alguns casos, ela foi tirada da aldeia, levada para um hospital, a fenda palatal consertada, o lábio leporino, e a criança voltou para a aldeia. Em primeiro momento houve um receio, porém, com o passar dos dias, aquela criança foi aceita normalmente. O que aconteceu? A dificuldade que eles tinham de cuidá-la foi vencida e ela foi aceita dentro da sociedade. Agora, isso é um mecanismo difícil. Porém, o Evangelho é maior do que tudo isto. Porém, há outro aspecto. Legalmente, o direito à vida é uma lei pétrea. Ela é maior do que qualquer cultura. E nós não precisamos de explicações socioantropológicas para defender a vida. Se você pega um advogado, um bom advogado, um doutor, nós temos vários casos aí, e ele vai dizer, isso já está definido. Ninguém tem direito de tirar a vida no Brasil. Ninguém tem direito de tirar a vida no Brasil. E isto inclui todos os povos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala sobre isto. O direito à vida é pétreo. Então, quando o Evangelho entra e ele defronta com uma atitude como essa, isso não é novo, isso é antigo, é de 2000 anos atrás. Na Ásia, na Índia, todo mundo se lembra de que quando um marajá morria, a esposa ou esposas eram queimadas vivas, incineradas junto com aquele que morreu. Então, quando um missionário inglês foi para lá, ele foi contra isto e as mulheres agradeceram. A vida agradeceu. Agora, houve conflitos, isso é cultura. Repito, cultura é dinâmica, cultura permite mudanças, porém sempre de um autogênese, de dentro para fora, nunca imposta. É uma decisão social, endógena. Ela não pode ser exógena, ela vem de dentro para fora. Pastor, e a divisão dos espaços aqui? Como é que os alunos estudam, como é que eles vivem? Eles ficam 24 horas aqui. E como é que é a divisão desses espaços, dos trabalhos, dos seus locais de ficar e tudo mais? Famílias, solteiros, solteiras, como é que é feito esse trabalho? O Instituto Bíblico Peniel tem a alegria de receber alunos do mundo inteiro. Temos alunos aqui hoje de Portugal, de Moçambique, já vieram da Alemanha, dos Estados Unidos, da Escócia. Temos 2 famílias de uruguaios agora, então do Brasil inteiro e também de várias partes do mundo. Os solteiros, rapazes e moças, têm alojamentos separados. As moças têm seu alojamento adequadamente ornamentado por elas, acomodações adequadas, bonitas. Os rapazes também. Os casais têm as suas casas individuais. Casais sem filhos, umas casinhas menores. Casais com filhos têm casas com 1 quarto, 2 quartos, e são espalhados em toda a área do Instituto Peniel. Os professores têm as suas casas e elas são estrategicamente colocadas para que professores estejam próximos dos alunos e acompanhem os alunos. Então tem professores que cuidam de uma vila, outros professores de outra área, e tem reuniões assim separadas com eles. As crianças, nós damos uma atenção especial para os nossos filhos, os filhos dos alunos, dos professores, e eles estudam na cidade de Jacutinga, em escolas particulares e também
municipal, estadual, e tem reforço escolar, tem esporte, tem ensino de outras matérias, tem atividades especiais com as crianças aqui no Instituto Bíblico Peniel para atender estas necessidades bem especiais, cada um delas. A alimentação dos nossos alunos é dividida em duas formas. Os solteiros almoçam nesse refeitório, tem todas as suas refeições aqui, café, almoço e janta. E os casais, eles fazem as suas refeições nas suas casas, por isso a sua mensalidade é um pouco mais em conta, porque eles são responsáveis por comprar a sua própria alimentação. Então os alunos aqui têm água, luz, acomodações adequadas e tem um ensino de alto nível, professores capacitados, professores que dão aulas no período da manhã, na parte da tarde. Os alunos são separados para fazer atividades dentro do Instituto e toda a manutenção são feitas por os alunos. Porém, essa manutenção ela tem objetivo. Ela treina os alunos em algumas profissões, observa a questão de comportamento na equipe, de obediência, de cumprimento de horário, de liderança, de como faz o trabalho, para tratar estas áreas de caráter na vida dos nossos alunos. Então todas as áreas, elas ensinam, até no esporte, se ele sabe perder, se ele sabe ganhar, se ele respeita o adversário, se ele se empenha. Ele está lá jogando, divertindo-se, mas ele está sendo observado pelos professores, porque Peniel pretende formar caráter, muito mais do que academicamente. Olá, como vai? Está começando mais um Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova York. Eu sou Mônica Grayley. Nosso primeiro tema é a situação política na Venezuela após a realização das eleições para a Assembleia Constituinte do país. Um grupo de relatores especiais de direitos humanos emitiu um comunicado dizendo que a Venezuela tem que acabar com as prisões sistemáticas. Segundo os relatores, pelo menos 400 civis foram julgados por tribunais militares. A maioria foi condenada por crimes, segundo o Código da Justiça Militar, que inclui rebelião, traição e agressão. E durante essa semana, o próprio Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, Zeid Al-Hussein, que vemos aí nas imagens, expressou profunda preocupação com o fato de os líderes da oposição, Leopoldo López e Antônio Ledesma, terem sido detidos após sua prisão domiciliar ter sido revogada. Zeid fez um apelo ao governo para que solte imediatamente todos os detidos que têm os seus direitos à liberdade de reunião pacífica, à associação e à expressão. Já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que só existe uma solução para a crise na Venezuela: o diálogo político. E da América do Sul, vamos à África, onde o chefe das operações de paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, encerrou uma viagem oficial ao Sudão do Sul, que atravessa um conflito há vários anos. Durante a visita, Lacroix esteve num local de proteção de civis na cidade de Malakal. Ele foi acompanhado pelo chefe da missão da ONU no Sudão do Sul, AUMIS, David Shearer. O chefe das operações de paz encontrou-se com líderes comunitários e os moradores do local, que abriga mais de 30 mil pessoas que fugiram da violência na região. Em agosto passado, o Sudão do Sul firmou um acordo de paz, mas a medida ainda não pôde ser realizada por causa de combates que continuam ocorrendo no país. Segundo o subsecretário-geral, em breve vai haver uma reunião entre os presidentes do Sudão do Sul, Salva Kiir, e do Sudão, Omar al-Bashir, para discutir o status da província de Abyei, localizada entre os dois países. Em entrevista à ONU News, Jean-Pierre Lacroix disse que ficou animado com iniciativas para se alcançar a paz. E, segundo ele, o diálogo é útil para produzir um acordo duradouro. E agora é a hora de viajar para Londres, onde 5 atletas refugiados participam pela primeira vez de uma competição esportiva mundial. Os refugiados da Somália e do Sudão do Sul fizeram um treinamento com profissionais renomados do Quênia, incluindo o recordista mundial David Rudisha. O campeonato mundial é organizado pela Associação Internacional das Federações de Atletismo. Ahmed Bashir, de 19 anos, é refugiado da Somália e integra a competição na prova dos 800 metros.
Ele contou que chegou a ficar nervoso com a responsabilidade, mas que na hora de entrar em campo, todo o medo foi embora. A oportunidade de treinar com o recordista mundial deu a Ahmed segurança, confiança e um moral elevado. Segundo ele, quando se treina com pesos pesados como Rudisha, a concorrência passa a não assustar mais. Já a corredora Angelina Lulalit, no Sudão do Sul, disputa uma vaga pelos 1.500 metros. Mas ela já tem uma experiência olímpica após competir na Rio 2016, a primeira vez que um grupo de refugiados foi autorizado a participar dos Jogos Olímpicos. E com essa boa notícia, vamos chegando ao final. Mas antes, damos a você a palavra, a você que nos segue em todas as partes do mundo. E como é sexta-feira, trazemos as campeões de audiência. No Facebook, o post mais comentado foi a Quarta de Empregos, que obteve mais de 10 mil visualizações e 1.000 interações em poucas horas. E você que não conferiu, corre lá e compartilhe com seus amigos. Já no Twitter, o post mais acessado foi um sobre racismo, dizendo que a luta contra o preconceito só vai ser bem-sucedida se for uma luta constante. E o nosso Jornal da ONU, no rádio, continua fazendo sucesso nas redes sociais, com a transmissão pelo Facebook Live. Ao conferir o jornal, apresentado por Eleutério Guevani, Adriana Oliveira, que nos segue aqui de Nova York, disse que acompanhar as notícias é sempre agradável. Obrigada, Adriana. E por hoje é só. O Destaque ONU News vai ficando por aqui. Um abraço a todos que nos seguem de Caracas, na Venezuela, e do Vale do Beká, no Líbano. Até segunda. E você assistiu o nosso jornal Comunicadores Sem Fronteiras, com apoio do Ministério de Jornalismo Gospel, do Ministério Comunicadores Sem Fronteiras. Você pode ver todas essas matérias e outras mais, diariamente 10 notícias, no mínimo 10 notícias, no site jornalismogospel.com.br. Você pode participar de nossa programação, dando temas do qual discutir sobre a nossa sociedade, que vem influenciando de fora a nossa sociedade. Então você pode inscrever para nós, mandar através da TV Jacutinga. E ficamos aqui esperando a sua participação e as suas opiniões. Até o nosso próximo programa.